É cego deste olho, que ficara branco, deixando-me bem feio nessa encarnação. A esposa de Manuel, meu patrão, chamava-se Manuela, não era bonita, magra, muito loura, logo demonstrou que era frívola, preguiçosa, não tinha modos educados e dava escandalosas risadas. Ao vê-la, meu coração bateu forte e senti que a amava e que a queria. Passei a segui-la sempre que me era possível e olhava muito. Manuela logo percebeu meu interesse, gostava de se sentir admirada, ou talvez pela ligação do passado começou a corresponder a meus olhares, fazendo-me sofrer, porque, indeciso, não sabia o que fazer. Assim se passaram anos. Manuela gostava de estar bem arrumada, gastava muito com roupas, e Manuel não era bom administrador, sua situação financeira começou a declinar. Ouvia sempre os dois brigarem, achava que Manuela era infeliz e que me amava. Contudo nunca tivera coragem de aproximar-me dela para uma conversa mais íntima. Manuel, percebendo que eu amava sua esposa, passou a exigir que trabalhasse mais e pagava-me menos. O administrador e eu cuidávamos de tudo. Invejava meu patrão, comecei a ter raiva dele, que, aos poucos, foi se transformando em ódio. Poderia ter ido embora, mudado dali, mas não queria deixar de ver Manuela. Um dia, meu patrão, percebendo que a esposa correspondia aos meus olhares, ficou furioso. Depois de discutir com ela, veio encontrar-se comigo. Estava transportando pedras em um carrinho de mão. Ao vê-lo raivoso, exaltei-me também e discutimos, trocamos ofensas. Manuel nunca me vira revidar suas ofensas, enervou-se muito e me deu um empurrão com força. Caí e bati a cabeça na quina do carrinho, vindo a desencanar instantaneamente. Manuel entristeceu-se, não quisera me matar. Muito aborrecido, contou a todos que eu morrera vítima de um ataque de coração. Minha morte foi dada como acidente. Minha desencarnação confundiu-me muito. Quando tomei consciência do meu estado, voltei para a fazenda, perto de Manuel, a quem passei a odiar ainda mais. Encontrei o ambiente propício. Manuel e Manuela não tinham religião, brigavam muito e ele tinha muitas dívidas. Passei a odiá-la também, porque vi como era realmente. Não gostava de ninguém e tinha feito muita chacota do empregado coxo apaixonado. Manuela era mais fraca e foi mais fácil vampirizá-la, obedecia-me mais. Fiquei muitos anos com eles, ajudei Manuel a perder-ludo, ficaram na miséria e não tiveram paz, brigavam o tempo todo. Desencarnaram. Entendendo que o prejudicara muito, voltou-se contra mim e passamos a brigar com furor nos umbrais. Anos se passaram. Cansados, desiludidos, fomos socorridos. Após um certo período, viemos a saber que voltaríamos a reencarnar, seríamos irmãos carnais, tendo assim uma oportunidade de sermos parentes e nos reconciliarmos, acabando com os desentendimentos. A Inglaterra foi novamente nossa pátria. Encarnamos, fomos os únicos filhos de uma família de bons costumes e muito religiosa. Nossa mãe era bondosa e tudo fazia para acalmar nossas brigas, que tínhamos desde pequenos. Crescemos e, por mais que nossos pais nos motivassem, não fomos religiosos, gostando muito de farras e bebedeiras. Manuel era 2 anos mais velho, começou a namorar uma moça de situação financeira razoável, casou-se ainda jovem e logo tiveram 3 filhos. Eu permaneci solteiro, tendo sempre muitos amigos para farrear. Quando Manuel se casou, passamos a nos dar melhor. Ele foi morar com o sogro, numa chácara perto da cidade. Logo após ter casado, o sogro morreu e ela passou a administrar toda a chácara, plantando hortaliças e frutas, o que estava lhe rendendo bom dinheiro. Nosso pai era ferreiro e fiquei trabalhando com ele. Nesta época, mudou-se para nossa cidade uma família que tinha uma filha que se chamava Manuela. Apaixonei-me logo por ela, comecei a cortejá-la e ela correspondeu. Pensei pela primeira vez em namorar e casar. Mas meu irmão conheceu e também se apaixonou por ela. Manuela, frívola, correspondeu à corte dos dois, embora sabendo que meu irmão era casado e tinha filhos. O ódio reapareceu e começamos a nos agredir e a brigar. Meus pais sofriam muito com nossas desavenças e minha cunhada, pessoa boa e honesta, começou a desconfiar. Minha mãe foi falar com Manuela, que, cinicamente, disse que não amava ninguém e que se alegrava e se orgulhava de ter os dois a brigar por ela, que não se decidira com quem ia ficar.
Mamãe chorou muito. Às vezes odiava Manuela por momentos, mas eu a amava e a queria, e ficar com ela era questão de honra para mim, porém não a queria como esposa e sim como amante. Minha cunhada soube que Manuela queria conquistar seu marido e, num acesso de raiva, insultou-a na saída da igreja. Como Manuel era mais rico, para retribuir a ofensa recebida decidiu ficar com ele. Manuel passou a encontrar-se com Manuela na casa dela e seus pais não se importavam, desde que recebessem dinheiro. Tornaram-se amantes sem mesmo se importarem em esconder o fato. Fiquei com muito ódio deles e minha vontade era matá-los. Meus pais sofriam com o procedimento de meu irmão e minha cunhada passou a ser triste, sentindo-se humilhada. Manuela teve um filho, um menino, e Manuel disse ser seu filho. Logo após o nascimento da criança, Manuela começou a olhar-me com insistência, não deixando esquecer a paixão. Um dia, fui à casa dela, recebeu-me amável e acabou por dizer: Raul, arrependo-me da escolha que fiz. Amo você, sei disso agora com certeza, mas temo Manuel, ele é violento, ameaça-me sempre dizendo que se eu abandonar me mata. Penso em deixá-lo, fugir dele, sei que me perseguirá. Se ele não existisse, Manuela, você ficaria comigo? Indaguei. Claro, é tudo o que quero. Beijou-me, passei a noite na casa dela. Fui embora de manhãzinha, pensando como ia fazer para tirar Manuela de meu irmão. Meu ódio fazia-me ver como perdedor. Meu irmão me roubava tudo, sempre. Casara bem, linha dinheiro e roubar a mulher com quem pensei em casar. Tinha de tirá-la dele. Achei então que a melhor solução era matá-lo, assim não continuaria a roubar-me. Pensei em fugir com Manuela, mas conhecia-o, acabaria nos perseguindo e aí seria eu a morrer. Teria de matá-lo e fazer parecer um acidente, não queria ser preso. Arquitetei com cuidado, pensei num plano perfeito. Minha primeira atitude foi arrumar uma namorada, uma moça de família amiga, e disse a meus pais que esquecera Manuela. Procurei fazer as pazes com meu irmão e ele pensou que eu desistira de sua amante. Meus pais alegraram-se com nossa reconciliação. Prometi a minha mãe aconselhar o quanto possível meu irmão a desistir da amante e dedicar-se ao lar. Mas passei a encontrar-me com Manuela regularmente, indo à sua casa às escondidas. 3 meses se passaram e friamente planejei com cuidado o crime que cometeria. Achando que tudo ia dar certo, executei-o. Escolhi um dia em que meu irmão não costumava ir à cidade, escrevi um bilhete imitando a letra de Manuela, que pouco sabia escrever. Fiz um bilhete com poucas palavras, pedindo para Manuel ir vê-la com urgência. Paguei a um moleque que fazia esse tipo de serviço para levá-lo à casa de meu irmão e entregar a ele. Também instruí o garoto para, se perguntasse, dizer que fora o pai de Manuela quem lhe entregara o bilhete. Voltei rápido para casa e disse para minha mãe: Vou à chácara visitar meus sobrinhos, estou com vontade de dar um passeio. Manuel já me convidou várias vezes e não quero que fique com raiva de mim por não ir. Vá sim, filho, é tão bom vê-los em paz. Peguei meu cavalo e parti. A verdade mesmo era que Manuel não me convidara, e sim sua esposa. Fui bem recebido, agradei as crianças. Logo após, o garoto chegou para entregar o bilhete. Manuel recebeu, leu e queimou-o. Observei tudo disfarçadamente. Após se desfazer do bilhete veio até mim. Raul, necessito ir à cidade logo após o almoço. Pensava em almoçar e ir embora. Tenho serviço para fazer. Quer que dê uma desculpa para sua esposa? Agradeceria, sorriu ele. Entramos e logo que Maria, sua esposa, veio ter conosco, disse: Manuel, o senhor Suil está vendendo umas ótimas cabras, por que não vai vê-las? Trocamos ideias e Manuel decidiu ir comigo à cidade assim que almoçássemos. Almoçamos e Manuel mandou arrumar o trole para ir, como eu esperava que fizesse. Manuel raramente andava a cavalo, detestava, preferia usar a carroça. Tudo ia dando certo, despedimos-nos. O filho mais velho dele, meu sobrinho, com 5 anos, quis ir junto e fez tanta choradeira que meu irmão resolveu deixá-lo ir. Tentei persuadi-lo para que não levasse o garoto, mas, não querendo que desconfiasse, não insisti. Raul, disse meu irmão, vou deixar meu filho com mamãe, passo lá em casa antes de ir ver as cabras. Sendo assim, Manuel, vou na frente,
Meu cavalo gosta de galopar, ela se alegrará com a presença de William. Despedi-me de todos e saí na frente. Já longe da casa, observei e vi meu irmão e sobrinho partirem. A chácara não era distante da cidade, a casa de meu irmão estava situada num vale muito bonito. Havia um caminho, feito pelo seu sogro, que encurtava a distância, mas subia um morro. Era uma estradinha cheia de curvas, rodeada de árvores, tendo passagens perigosas onde havia barrancos e precipícios. Era pouco usada, passavam por ali apenas os moradores da chácara e alguns sitiantes. Subi o morro a galope. Numa curva perigosa, tomei um atalho, deixei meu cavalo e subi uns metros a pé. Conhecia bem o lugar, já ali estivera antes e preparara tudo. Logo vi meu irmão se aproximar, estava no alto de um barranco e, do outro lado da estrada, um buraco fundo, cheio de pedras. Escolhera com atenção o local. Naquela hora ainda pensei, matarei também meu sobrinho. Mas seria difícil planejar outro acidente, depois Manuel iria acabar sabendo de tudo, quando se certificasse de que não fora Manuela lhe mandar o bilhete. Não vacilei, quando meu irmão passou embaixo de onde eu estava, traiçoeiramente levantei um pau com que escorei uma grande pedra, esta rolou e com ela muitas outras, caindo em cima do trole. Vi com frieza os cavalos se assustarem. Manuel protegeu o filho e tentou pular com ele do trole, mas as pedras violentamente lhes caíram em cima. Fugi dali rapidamente, peguei meu cavalo e fui para casa. Naquele momento só senti pelo meu sobrinho. Disfarcei, procurei ficar no meu natural. Cheguei em casa, dei notícias aos meus pais e disse à minha mãe: Manuel vem vindo, irá ver umas cabras, William está com ele, vai deixá-lo aqui. Como meu irmão demorava a chegar, meus pais começaram a se preocupar. Ora, pode ser que Manuel tenha resolvido levar William junto, disse. As horas foram passando e meu pai resolveu ir até a casa de meu irmão. Pode ser que tenha resolvido não passar por aqui, então vou vê-los. Estou preocupado, com pressentimento ruim. Acho que estou com saudade das crianças. Não vá só, meu velho, disse mamãe, leve Criolo junto. Criolo era nosso empregado e saíram os dois. Fiquei a trabalhar normalmente. Logo depois, voltou Criolo aos gritos. Raul, aconteceu um deslizamento na estrada. Seu pai pede que vá com algumas pessoas para ajudar. Vimos um cavalo soterrado, achamos que é do Manuel. Mamãe já começou a chorar. Tratei logo de procurar ajuda. Em instantes reuni 10 homens, amigos e vizinhos e partimos. Encontramos meu pai lutando por tirar as pedras do caminho, suas mãos sangravam, estava desesperado. Começamos sem demora a tirar as pedras e a terra. 2 horas depois, achamos e tiramos 2 cadáveres, do meu irmão e do meu sobrinho. Acompanhava o nosso trabalho um médico de nossa cidade. Disse ao examiná-los, o menino deve ter morrido na hora. Manuel, não, ficou vivo por um bom tempo aí embaixo das pedras. Foi um acontecimento triste. Todos sentiram a morte deles. Minha cunhada chorou demais pelo filhinho, as crianças pelo pai e pelo irmão e meus pais sofreram muito. Ninguém desconfiou de nada. A estrada foi desativada e para ir à casa de minha cunhada tinha de se dar uma grande volta por outra estrada, porém segura. Mamãe foi a única que me interrogou, querendo saber com detalhes o que acontecera naquele dia, o porquê de ter vindo na frente, se não escutara nenhum barulho. Contei algumas vezes a história que decorara. Ela nada comentava, mas passou a olhar-me diferente e comecei a inquietar-me com sua presença. Fiquei aborrecido ao ver Manuela, ela pareceu-me sofrer com a morte de meu irmão, continuamos a nos ver às escondidas. Contudo, não consegui ficar mais tranquilo em minha casa. O sofrimento dos meus pais incomodava-me e não conseguia encarar minha mãe, sentia que ela desconfiava de alguma coisa. Nada me falava sobre o assunto, parou de interrogar-me. Minha cunhada continuou a morar na chácara, agora com o caminho mais longo pouco nos visitava e meus pais passaram a ver poucos netos de quem tanto gostavam. Estava cada vez mais inquieto e nervoso, queria ir embora, partir para longe de casa, achava que longe dali teria novamente sossego. Tinha um tio, irmão de meu pai, que morava em Portugal, decidi ir para lá. Combinei com Manuela de irmos viver lá, ela gostou da ideia. Também queria se ver livre dos pais que a exploravam.
vivendo à custa de seus amantes. Dei-lhe dinheiro e ela partiu com o filho às escondidas para Portugal. Iria primeiro, eu partiria logo em seguida. Após o almoço, falei com meus pais da minha decisão. Pai, quero ir a Portugal, vou a passeio visitar tio Jaque. Quero que me dê dinheiro, sempre trabalhei com o senhor e tive só meu ordenado. Meu filho, deixar-nos, agora que sofremos tanto. Deixo ir, interferiu minha mãe, dê-lhe o que é justo, não o prenda aqui. Nesta hora tive a certeza de que mamãe sabia que de alguma forma fora culpado da morte de meu irmão. Ela nada dizia para poupar a meu pai e a mim, poderiam investigar e eu ir para a prisão. Meu pai deu-me todo o dinheiro que tinha guardado e o que apurou com a venda de alguns cavalos. Parti aliviado, despedi-me somente de meus pais, fiz uma boa viagem e fui para Lisboa, onde me encontrei com Manuela. Alugamos uma casa mobiliada e Manuela quis casar, porém eu não quis, preferi tê-la como amante. Vendo que não queria casar com ela, não insistiu, esperava me convencer. Procurei meu tio, ele trabalhava negociando no porto, estava bem financeiramente e ajudou-me a arrumar um bom emprego. Melhorara da inquietação, estava mais calmo, procurava nem lembrar o passado. Fui trabalhar num armazém, onde conheci Vitória, a filha do dono. Era feia, alta e magra, logo que me viu interessou-se por mim e passei a dar-lhe atenção. Meu interesse por Manuela foi acabando, porém ela engravidou e tivemos um filho. Tratava bem as crianças, mas não as amava. Comecei a ter pesadelos, sonhava que estava caindo, estava enterrado vivo. Via nos sonhos meu sobrinho a pedir socorro e Manuel a perseguir-me, acordava aflito. Fui tomando raiva de Manuela, achando que sonhava por causa dela. Escrevia pouco a meus pais. Eles mandavam 3 a 4 cartas para que respondesse a uma. Contavam eles tudo o que acontecia lá, davam notícias da minha cunhada, dos sobrinhos que estavam bem, isso me tranquilizava um pouco. Cobravam sempre minha volta, pediam para retornar. Passei a namorar Vitória e seu pai exigiu que largasse minha amante. Quando Manuela soube do meu namoro, brigamos muito. Ela entendeu que não amava e, para não nos separarmos, aceitou que eu casasse. Passei a morar sozinho perto do armazém, indo sempre ver Manuela e as crianças, sustentando-as. Vitória amava-me muito, tentava agradar-me em tudo, eu tratava bem. Achava que tinha de casar e esquecer de vez o passado, marquei meu casamento. Escrevi a meus pais contando, eles abençoaram-me. Eles não souberam que Manuela estava comigo. Na véspera do nosso casamento, Vitória recebeu uma herança. Uma tia solteira deixara uma razoável quantia para ela e seus 2 irmãos, mas para ela por ter sido sua madrinha. Meu cunhado, irmão de Vitória, quis vir para o Brasil comprar terras, aventurar-se. Vitória e eu decidimos vir junto. Generosa, Vitória deu-me dinheiro para que desse a Manuela, deixando-a para sempre. Comprei uma pequena casa em um bom lugar, no nome de Manuela. Dei-lhe o título da propriedade, comuniquei a ela nossa decisão de partir e me despedi deles. Manuela ficou desesperada, abracei rápido os meninos e saí, deixando-os. Não queria mais saber deles, queria arriscá-los de minha vida. Não queria nada perto de mim que me recordasse o passado. Meu casamento foi simples e bonito. 15 dias após partiríamos para o Brasil. Escrevi aos meus pais contando, prometi que, logo que nos estabelecêssemos, escreveria mandando o endereço. Faltavam 3 dias para nossa partida. Manuela procurou-me, não quis recebê-la. Vitória o fez. Esperei no quarto e minha esposa veio dizer-me, Raul, Manuela disse que a criança menor, seu filho, morreu. Melhor assim, Vitória. Nada mais tenho a ver com ela agora. Ela quer que você vá ver o menino. Espera você lá embaixo. Vá atendê-la, parece que sofre. Fui à sala. Manuela, chorosa, contou-me que o menino teve uma forte infecção e morreu, ia ser enterrado naquela tarde. Disse ardimente a Manuela que não queria ver o garoto morto, que tinha outro filho, que se conformasse e que não me incomodasse mais. Manuela saiu triste. Tratei de esquecer o ocorrido e concentrar-me na viagem que me encantava. A viagem foi maravilhosa, parei de ter pesadelos, enchi-me de esperança quanto ao futuro. No Brasil, desembarcamos no Rio de Janeiro, tudo me era maravilhoso.
Meu cunhado e eu acomodamos nossas esposas no hotel e fomos sem demora à procura de terras para comprar. Ele logo encontrou uma fazenda perto do rio, comprou-a e fomos morar com eles, até que eu achasse algo que nos conviesse. Aí, comecei a ter novamente os pesadelos. Inquieto, tratei de ir mais longe, fugi, como se mudando de lugar parasse a tormenta dos sonhos. Fui para o interior, achei uma boa fazenda com preço que convinha e comprei-a. Fomos, Vitória e eu, para lá. Minha esposa esperava um filho, agradava muito e tudo fiz para tratá-la bem. Os pesadelos espaçavam-se com muito trabalho e gosto fui ajeitando a fazenda. Vitória escrevia muito para os seus, lembrava-me sempre que escrevesse para os meus pais. Depois de muito tempo escrevi-lhes, responderam-me que estavam doentes e muito saudosos. Sentia culpa por eles estarem sozinhos, escrevi-lhes por obrigação e as cartas deles cheias de carinho doíam-me, não gostava de recebê-las, nem de recordar o passado. Os pesadelos voltaram a ser frequentes. Comecei a me retrair, não gostava de fazer amigos, não gostava realmente de ninguém. Passei a deixar minha esposa muito sozinha, parei de dar-lhe atenção, por mais que tentasse entender o porquê, não conseguia. Tivemos 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Por mais que eu me esforçasse não conseguia conviver bem com os meus. Ficando um tempo sem receber notícias de meus pais, não me preocupei, até que recebi uma carta de um tio dizendo que eles haviam morrido, meu pai primeiro, 3 meses depois, minha mãe. Senti um certo alívio, nem mesmo orei por eles. Fui me fechando, não me importava com ninguém, os pesadelos atormentavam-me tanto que tinha horror a dormir. Sentia que meu irmão estava sempre comigo, todos os instantes lembrando-me do crime que cometi. Achava um pouco de sossego só no trabalho. Trabalhava na fazenda de sol a sol. Tratava bem os empregados, tinha poucos escravos, que viviam como empregados, trabalhava mais que qualquer um deles e tornei-me rico. 14 anos se passaram desde que cometera os assassinatos de meu irmão e sobrinho. Veio um dia à minha procura uma mulher andarilha. Como insistiu em ver-me, fui até a porteira da fazenda. Que deseja? Já não lhe deram esmola? Indaguei, porque todos que pediam esmolas recebiam, os empregados, por minha ordem, faziam isso. A mulher olhou-me, de seus olhos escorreram lágrimas. Ela falou, emocionada. Sou Manuela, Raul, Manuela. Nada mais tinha da mulher que levar a meu irmão e eu ao brigar. Magra, mal vestida, com muitos cabelos brancos, pálida e com dentes estragados. Levei um susto. Manuela. Você? Abri a porteira para que ela entrasse, pedi para um empregado levá-la a uma casa que estava desocupada. Fui para casa e mandei que levassem cama, roupa e comida para ela. À tarde fui vê-la. Agora estava limpa, vi logo que estava doente. Manuela, que lhe aconteceu? Como veio parar aqui? Como me achou? Raul, nada para mim deu certo, acho mesmo que mereço o que passo. Sempre tive amantes. Quando mudei para a cidade onde vocês moravam, tratei logo de arrumar um e escolhi Manuel, que sustentava a mim e os meus. Queria mesmo era ficar com vocês dois, nunca pensei em deixá-lo. Quando ele morreu, pensei em mudar de vida e ir embora com você. Deixei os meus, nunca mais soube deles. Quando você me deixou, fiquei triste e senti muito a morte de nosso filho. Você partiu, deixou-me a casa. Logo tratei de arranjar quem me sustentasse, porque não queria trabalhar. Tive muitos amantes. Lembrava-me sempre de você e resolvi vir para o Brasil à sua procura. Vendi a casa, partimos, eu e seu sobrinho, meu filho com Manuel. Desembarquei no Rio de Janeiro e logo vi que não seria fácil achá-lo. Deixei meu filho com uma senhora, pagando-lhe por mês para que cuidasse dele, e fui trabalhar numa casa de prostituição. Tive outro filho, que nasceu morto. Logo fiquei grávida novamente e expulsaram-me do prostíbulo, porque estava com suspeita de estar doente dos pulmões. Sem saber o que fazer, andei pelas ruas, desesperada, aí encontrei seu cunhado, que não me reconheceu. Contei-lhe então que fora amiga de seus pais, que os conheci quando criança e que queria revê-lo, fazer-lhe uma visita. Ele ensinou-me a vir aqui. Vim, então, atrás de você, não pedi por mim, e sim por seu sobrinho,
Está com 15 anos, não sabe fazer nada. Se não pagar a senhora que cuida dele, ela o porá na rua. Ajude-me, Raul, ajude-me. Manuela chorou muito. Vi então que estava com febre alta e que estava grávida de 6 meses. Ajeitei a casa para que ela ficasse ali. Ordenei a uma empregada que cuidasse dela. Não tinha médico por perto. Demos medicação caseira. Visitava todos os dias. Ela foi piorando. Prometi que iria ao Rio de Janeiro e cuidaria de seu filho. 8 dias após Manuela ter chegado à fazenda, morreu. Enterramos-la logo após. No outro dia fui para o Rio de Janeiro e levei a família para passear. Logo que cheguei fui à procura do filho de Manuela. Encontrei-o, paguei a mulher e revi o garoto. James era franzino, calado, pareceu-me assustado. Contei a ele que a mãe morrera, pareceu não se importar. Conversei com ele, tinha pouco estudo e queria estudar. Achei a solução. Internei-o num colégio, onde estudaria e se formaria. Combinei mandar pagamento anual e por carta. Deixei-o lá, nem me despedi. Por 5 anos, mandei o pagamento. A diretora escrevia-me. James era um bom aluno, estudará e sairá de lá com um bom emprego. Nunca escrevi a ele, nem ele a mim. Depois que saiu do colégio, não soube mais dele. Eu vivia sozinho, pouco conversava, só trabalhava e me agoniava com os pesadelos. Muitas vezes, quis ir embora, às vezes pensava em voltar para Portugal ou ir para a Inglaterra, ou outras províncias do Brasil. Queria fugir. Vitória foi contra, depois os filhos também. Não querendo ir sozinho, fiquei. Nunca fui feliz, nem tive paz. Agora, recordando, vi que Manuel perseguiu-me com ódio feroz. Ele não se conformara com sua morte, com minha traição, com o modo e o motivo pelos quais lhe tirei a vida física. Obsediou-me sem descanso. Meu corpo não aguentou o ritmo de vida que levava. Senti-me mal na lavoura. Meus empregados trouxeram-me para casa. Desencanei no caminho. Estava somente com 49 anos. Deixei os meus familiares bem, financeiramente. Não sentiram minha morte. Não os amei, mas também não fui amado. Quando meu corpo morreu, senti muita dor. Pensei ter desmaiado. Adormeci. Acordei. Estavam me velando. Tive uma sensação horrível. Senti alguém me chacoalhar e, apavorado, reconheci meu irmão Manuel. Saia daí, seu cachorro. Agora poderei castigá-lo como merece e não terá mais o corpo para se esconder. Você morreu. Seu corpo morreu. Espanta-se. Por quê? Achou que ia ficar para sempre escondido nesse corpo? Apavorei-me tanto que saí, levantei-me e vi meu corpo ali deitado, sendo velado. Olhei para Manuel que me observava rancoroso. Fugi, saí a correr. Aí, meu Deus, foge-se de tudo, menos de nós mesmos. Não tinha coragem de revidar as ofensas e castigos que Manuel me infligia, só fugia, corria sem sossego, escondia-me e ele achava-me. Manuela reuniu-se a nós. Meu irmão também a castigava e nós éramos 3 figuras tristes a vagar pelo umbral. Acabei enlouquecido de dor e remorso. Muitos anos se passaram. Meus pais conseguiram acalmar Manuel e fazer com que me perdoasse. Meus genitores socorreram-nos e fomos nós 3 levados a um posto de socorro. Com tantas lições de amor, fizemos as pazes. Necessitamos de um longo tratamento para nos recuperarmos, principalmente eu, que estava em estado de muita perturbação. Pedi perdão a Manuel com toda sinceridade e arrependimento. Ele disse ter me perdoado. Meus pais nos fizeram prometer que esqueceríamos os rancores do passado e que aproveitaríamos a oportunidade de encarnação para aprendermos a amar. Manuel e Manuela reencarnaram, prometendo casar e receber-me por filho. Recuperado, agradeci a reencarnação no posto de socorro, estudando e trabalhando, ajudando os necessitados que ali estavam. Fiz um firme propósito de emendar-me e viver só no bem. 9. A decisão. As lembranças pararam. Escutei a voz carinhosa do Dr. Saluz. Está bem, Raul? Sim, estou. Agradeço-lhe comovido por tudo. Deixou-me novamente tão à vontade, nada censurou, nada comentou. Ajudou-me a levantar, conversou com o professor Eugênio sobre amigos comuns. Após nos despedirmos, saímos. Estava calado, o professor respeitou meu silêncio.
Sentei-me num banco do edifício e o professor sentou-se ao meu lado. É estranho, professor. Estou muito aborrecido. Sabia que errara, mas, ao ver meus erros confirmados, deu-me uma vontade de chorar e tive vergonha do Dr. Salus. Salus respeita, meu aluno, a dor do próximo. Ali está para ajudar, não para julgar. Lembro a você neste momento, Raul, que o evangelista Lucas, 7:43-50, nos narra tão bem a passagem da pecadora que lavou os pés do mestre com lágrimas e enxugou-os com seus cabelos. Sabendo Jesus que eram observados e o recriminariam por permitir que uma pecadora fizesse isso, o mestre deu-nos a lição tão bela, pelo que te digo, lhe são perdoados os muitos pecados, porque muito amou. Recomenda-me, professor, que devo amar muito. Todos nós, Raul, devemos amar. Amar ao Pai, ao Mestre Jesus e a todos como irmãos. A falta de amor nos afasta do bem. Vocês três muito erraram por não amarem. Voltaram às vestes carnais. Você conseguiu perdoar. Manuela também se regenerou, amou, foi honesta, trabalhadeira e boa mãe. Manuel não conseguiu. Por quê? Porque não conseguiu amá-los, realmente, não lhes perdoou. Professor, será que amo meu pai? Amo minha mãe, amo agora de modo puro Manuela. Perdoei meu pai, quero que eu seja feliz, mas só isso bastará. Será que não necessito amá-lo? Que será dele? De nós três, só ele ficou para trás. Plantou a má semente, como será sua colheita? Raul, a misericórdia de Deus é para todos nós. Seu pai terá a oportunidade de corrigir-se, como você teve. Mas cabe a nós, que já conseguimos compreender, ajudar os irmãos que estacionam no ódio e no rancor. Professor, e as outras pessoas que conviveram comigo nas outras existências, onde estão? Meus pais, que sofreram tanto por minha causa. Vitória e os filhos, minha cunhada e sobrinhos, William, que assassinei. Nesse instante chorei, doía-me a recordação em que vi meu sobrinho morto entre as pedras, com 5 anos somente. O professor ignorou meu choro, falou-me como sempre com voz agradável e calmamente. Raul, temos sempre ocasião de amarmos a todos como irmãos. Muitas famílias tivemos e muitas famílias teremos, fazendo-nos encontrar sempre afetos e desafetos. Pelas suas recordações só vocês três aparecem unidos. Os outros foram companheiros de viagem. Seus pais demonstraram superioridade em relação a vocês, os ajudaram e socorreram. Vocês necessitaram desse sofrimento, desse aprendizado. Encarnaram no país de Gales para continuar seu progresso. Sua cunhada e sobrinhos, assim como Vitória e os filhos, não se mantiveram unidos a vocês, não foram amados, não os amaram, não se sentiram prejudicados, perdoaram. Não deve preocupar-se com eles, caminham para o progresso. Quanto a William, foi o primeiro a perdoá-lo e aceitou o fato como uma colheita de sua semeadura. Aprenderá, meu caro Raul, a amar a todos como sua família de agora em diante. É tão estranho, filhos, pais, esposa, nada a eles me prende, só me preocupo com Manuel. Não é tão estranho assim, você se sente reconciliado com todos, com Manuel, não. Deixe-o sozinho, deve meditar em tudo o que recordou e orar pedindo a Deus que o ilumine. Recomendo-lhe não ficar triste, tristezas não pagam dívidas, mas sim o amor e o trabalho. Fiquei horas ali. Aquele lugar era tão lindo e agradável. Pensei em como Deus é misericordioso e como a lei da reencarnação é de infinita bondade. Pensei também no que o professor me falara da mulher que muito amou que foi perdoada. Eu tinha recebido perdão, fora perdoado e muito tinha de amar e fazer este amor dar frutos. Agradecido, profundamente agradecido ao Pai Celeste pelas oportunidades que me foram dadas, orei muito e me senti tranquilo, em paz. Fui encontrar com vovó e contei-lhe tudo. Vovó Margarida animou-me, compreendendo-me, senti-me outro. Nada tinha de criança, sentia-me adulto, responsável, e sabia que tinha muito a fazer. Fui visitar mamãe, contei-lhe suavizando tudo, principalmente o que se referia a ela. Pareceu-me que escutava uma história de que não participara. Nada recordava. É tão estranho, Raul, pensar que já voltamos à Terra em corpos diferentes.
Embora só entendendo isso é que compreendamos tanta coisa. Acredito em tudo que você disse, acho triste saber que fui tão leviana. As nossas desavenças do passado não nos importam e sim que agora somos amigos e nunca mais brigaremos, porque aprendemos a nos amar com pureza. Tem razão, mamãe, nunca mais brigaremos, nos amaremos sempre. Mamãe, que pensa fazer? Logo estará boa e sairá do hospital. Vou morar com minha mãe. Quero estudar, entender todas essas coisas que vim a conhecer agora e trabalhar. Sentiria minha falta se me ausentasse. Raul, está a pensar em que quer se ausentar. Sentiria a separação, não a ausência. Quem ama não se separa, eu amo você e não quero, por egoísmo, prendê-lo. Obrigado, mãezinha, amo-a muito também. Tem razão, quando amamos, não nos separamos, podemos ficar sem a presença um do outro, mas não separados. Beijei-a com todo o carinho. Compareci à aula na manhã seguinte. Éramos todos tão amigos que nos preocupávamos e participávamos dos problemas uns dos outros como se fossem os nossos próprios. Quando o professor Eugênio saía com um de nós, individualmente, era para ajudar, e todos os outros da classe orávamos e vibrávamos para que tudo desse certo. Participávamos com interesse sincero dos acontecimentos que envolviam cada um. A curiosidade às vezes nos envolvia, aprendemos a controlá-la, ninguém indagava, o relato era espontâneo. Todos sabiam o que eu fora fazer no dia anterior, aguardavam ansiosos meu pronunciamento. Começávamos a aula com uma prece, feita quase sempre por um de nós. Naquele dia pedi para fazê-la. Com emoção recitei uma prece com um profundo sentimento de gratidão. Graças eu te dou, Pai Celeste, pelas oportunidades das reencarnações, nesta escola terrena, onde aprendemos a amar, a perdoar, onde podemos tirar lições de erros, para certos futuros. Porque de existência em existência, de degrau em degrau, o progresso nos espera com bênçãos, para que alcancemos a felicidade, e a paz que tanto almejamos, felizes daqueles que amam sem sofrer, e abençoados os que sofrem e aprendem a amar. Em seguida pedi para falar e contei tudo o que recordara. Ninguém me interrompeu e, pela sala de aula, só se escutava minha voz. Nada escondi, descrevi a eles a dor do remorso, a sensação dolorida de me sentir culpado. Sentir-se culpado, meus colegas, é horrível, a dor é tanta que nos dilacera em agonia. Como é bom, maravilhoso, ter paz para orar, que felicidade é não ter por que se envergonhar dos próprios atos. Assassinei meu irmão por motivos fúteis, tanto que abandonei Manuela logo após. Arrependi-me e queria fugir dos meus atos sem o conseguir. Poderia ter pedido perdão, ter sido religioso, orado. Envergonhava-me de orar, parecia que profanava a religião se o fizesse. Não tive o refrigério da prece. Queria fugir, afastar-me de tudo o que recordava meu crime. Fugi dos meus pais, dos sobrinhos, que deixei órfãos. Fugi do país, de Manuela, porém não tive sossego, não consegui fugir das responsabilidades de minhas obras. Estas estavam em mim, acompanharam-me sempre. Não podia pensar em Deus, temia e envergonhava-me. Que tristeza é querer o fugir dos nossos próprios atos, que amargura e nos envergonharmos de nós mesmos. O remorso é um fogo que queima sem destruir, é ter um inferno dentro de nós, é ter a sensação de que nunca passará. Desencanado. Continuei em pior condição de sofrimento. O que fiz? Minhas obras acompanharam-me além túmulo. Que tristeza é ter erros e remorso por companhia. Sentia-me tão culpado que nem perdão conseguia pedir por achar que nem isso merecia. O remorso dói, dói tanto que agora entendo por que de muitos espíritos pedirem a encarnação para esquecer, não se importando com os sofrimentos que terão de passar, porque nada lhes parece pior que a dor do remorso. Aprendi, meus amigos, que fugir não nos leva a nada, temos, sim, que assumir a responsabilidade que nos compete, com esperanças de acertos. Não quero mais fugir de nada, principalmente do Mestre Jesus, dos seus ensinamentos. E quero ser um servo útil da seara do Pai. Mas, estive a pensar, como aprender a ser uma pessoa útil, continuar a estudar e trabalhar, deixando um adversário para trás. Será que não tenho primeiro que me reconciliar? Será que não cabe a mim procurar fazer esta reconciliação? Com o perdão e a resignação dos sofrimentos,
Venci o ódio. Não odeio, mas meu pai, Manuel, continua a odiar-me. Que será dele? Matou a esposa leal e um filho. Não terá nós dois a persegui-lo, terá, porém, seus atos, sua consciência, e disso não terá como fugir. Nós três nos ligamos por erros e rancores. Manuel e eu nos entendemos e estamos procurando acertar. Ele ficou odiando. Será justo deixá-lo sem ajuda? Não estarei tranquilo sabendo que ele me odeia e que não me perdoou. Queria ter a oportunidade novamente de pedir-lhe perdão. Sei que oportunidades não faltarão. O Pai sempre nos dá. Terei de esperar no futuro uma reencarnação com ele? Meu pai tem somente 34 anos. Será que não poderei agora me reconciliar com ele? Fiz uma pausa, estava emocionado, olhei para meu professor e continuei. Ajude-me, professor, o senhor que tanto já me ajudou, ajude-me novamente. Quero reencarnar, voltar agora para a Terra, ser filho de Manuel outra vez. Ele vai casar-se novamente, poderei voltar junto dele e fazer tudo para conquistá-lo e ser amado por ele. Raul, o que você pede não cabe a mim decidir. Contudo levarei seu pedido à sessão encarregada e advogarei por você. Como na prece que você fez, a reencarnação é uma oportunidade que é dada a todos, igualmente. São muitos os que querem e necessitam reencarnar. Muitos esperam anos para o regresso à carne. Quem tem pouco tempo de desencarnação só pode reencarnar com permissão especial. Quero, Raul, que saiba que não poderá ter lá uma fácil estada como encarnado. Terá de lutar para conseguir o que quer e poderá não alcançar o objetivo. Depois, Manuel plantou uma semente e tem uma colheita dolorosa. Terá de sofrer para reajustar-se, já que recusou a lição pelo amor. Sente-se você bastante forte para enfrentar isso, Raul? Pensei por uns instantes e respondi com firmeza. Sim, sinto-me forte para voltar para o lado dele. É justo que sofra com quem já fiz sofrer. Quero ter a oportunidade de ser filho de Manuel novamente. Meus colegas opinaram. A maioria achava que eu estava certo, outros achavam que deveria esperar. Meus alunos interferiu o professor Eugênio. Jesus nos recomendou que procurássemos sempre a reconciliação, que perdoássemos sempre e que pedíssemos perdão, que amássemos a todos e que fizéssemos tudo para sermos amados. Educadamente, meu mestre deu por encerrado o assunto e iniciou a aula. Uma semana depois, o professor deu uma notícia. Raul, seu pedido foi atendido, deve acompanhar-me logo após a aula ao Ministério da Reencarnação. Sorri, feliz. Novamente o ministério pareceu-me grande e majestoso. Atravessamos a recepção e entramos no departamento das reencarnações. Aqui, Raul, explicou meu mestre, organizam-se num trabalho incansável as reencarnações dos moradores desta colônia. Tudo muito limpo, decorado com cores claras. Havia muitos sendo atendidos e explicações eram dadas sobre diversos aspectos da reencarnação. Estávamos num imenso salão e logo o professor Eugênio localizou a pessoa que nos atenderia. Fomos apresentados. Mariana, alegre, simpática, cativou-me. Raul, analisamos seu pedido e pergunto-lhe, é realmente o que quer? Sim, é o que quero. Muito bem. Dentro de 3 meses volta à Terra como o único filho varão do casal Manuel e Margarete. O casal terá outra filha, é um espírito doente, internado em nossas enfermarias. Sua irmãzinha não será perfeita, errou muito e destruiu um corpo perfeito. Agora, volta para harmonizar-se e reconciliar-se com sua futura mãe carnal. Raul, deve saber também que reencarna para um objetivo, reconciliar-se com seu pai. Estará encarnado poucos anos, devendo voltar logo. Está bem para você? Sim, está. Tudo o que quero, Mariana, é reconciliar-me com Manuel, para depois me oferecer com trabalho e gratidão a Deus. Muito bem, marcarei outra entrevista para discutirmos alguns detalhes, porque logo deverá internar-se aqui. Despedimo-nos como bons amigos. Contei para a vovó e decidimos falar com jeito para a mamãe. Meus colegas ficaram contentes e recebi muito incentivo. 7 dias depois, fui para a entrevista marcada. Não fora aula, deveria ficar algum tempo no departamento. Fui mais cedo, fiquei no salão observando as pessoas. Será que Cecília me aceitará agora? Já fui abortado 3 vezes.
Parto agora com tantas esperanças. E não deve perdê-las, João animava o atendente. Ela está bem de saúde. Vibraremos para que tudo dê certo. Tenho orado muito para que dê certo, continuou o senhor. Sabe a senhora que na minha última passagem pela terra fui médico e fiz muitos abortos. Aqui aprendi a dar valor à vida encarnada em todas as suas fases. Quero voltar e lutar contra este ato cruel. Entendo, porém, que recebo a colheita do que plantei. Suspirou triste, nem deu tempo para escutar mais, porque 2 senhores me abordaram. Psiu. Disse um deles. Não o conheço, disse o outro. Não é Mário? Indagou o primeiro. Não, senhores, chamam-me Raul. Confunder, prazer em conhecê-lo, sou Jonas e este é Jair. Vai reencarnar? Sim, pretendo, respondi. Já pensou em como vai ser seu corpo físico? Estamos a discutir isso. Eu, não. Sentamo-nos numa das laterais e Jonas esclareceu-me. Vou pedir para ter, em tenra idade, bronquite. Sim, meu rapaz, bronquite, isso me manterá afastado do fumo. Fumei muito na encarnação passada, não fui mal, tive uma vida tranquila e honesta graças a Deus. Mas fui escravo do vício, arruinei minha saúde, embora desconhecesse o mal que me fazia. Desencarnei, que tormento. Fiquei desesperado para fumar. Fui socorrido e logo após meu desencarne fui para um posto de socorro. Não quis ficar lá e passei a vampirizar para ter a sensação de que fumava. Como fui infeliz, era um trapo humano, sofri nas mãos de espíritos maus, vaguei sem sossego, sofri dores de humilhações. Um dia, cansado, orei muito e senti necessidade de abandonar de vez o fumo. Fiz um firme propósito de deixar meu vício, não vampirizei mais ninguém, fortaleci-me nas orações e consegui. Espantei-me com o que ouvia, e meu simpático confidente continuou. Vícios não acabam como nosso corpo carnal, nos acompanham além túmulo, digo que é mais fácil abandoná-los encarnado. Para livrar-nos dos vícios necessitamos lutar com muita vontade e vencê-los, se não somos vencidos. Quando temos algum vício, não somos livres, somos escravos dele. Ao conseguir deixar de fumar, fui socorrido. Agora, volto a reencarnar, e, temendo uma recaída, vou pedir a graça de ser doente. Com bronquite, me manterei afastado do fumo. Achei genial a ideia dele, Jair interferiu. Acho que seu pedido, amigo Jonas, será aceito. O meu, não sei. Sabe, Raul, também sou vicioso. Há muito luto contra o vício de roubar. É verdade, pertences alheios me fascinam. Já fui pobre, rico, e não venci o vício. Na pobreza dou sempre desculpas de que me falta tudo. Mas, encarnado rico, roubei, apoderei-me de bens de minha mãe, irmãos, organizei quadrilha e roubei muito. Ainda bem que distribuí muita esmola e ajudei a muitos, porém não anulei minhas faltas. Minha vida tem sido assim, roubo, sofro, arrependo-me, faço propósito de corrigir-me, volto à carne e tudo recomeça. Aqui, tive uma orientação caridosa e sinto-me mais fortalecido. Mas, temo, no corpo se esquece muito. Como numa das minhas encarnações tive por castigo meu braço direito cortado, em vista de ter sido apanhado roubando, não roubei mais naquela encarnação. Estive a pensar, Jesus não disse que era melhor entrar na vida sem braço ou algo que lhe servisse de motivo de erro. Vou pedir e espero conseguir para reencarnar sem os 2 braços físicos. Sei que não provarei que estou curado do vício se não puder fazê-lo. Mas acredito que, se ficar uma encarnação sem os braços, darei valor a eles para o uso do bem. Não será muito duro. Não é fácil viver sem os braços, disse, admirado. Meu rapaz, poderei viver quanto tempo encarnado? 60, 70 anos, sem braços. Certamente não é mais que 100 anos a sofrer pelos umbrais como já fiquei. Temo mais sofrer no umbral. Sei que encarnado não me lembrarei do que falo agora. Tenho a certeza, porém, de que sentirei que é justa minha deficiência e que é melhor para mim. Talvez os senhores tenham razão. Vou pedir também para ter um físico que me facilite o que me proponho a fazer. Mariana chamou-me, tive que deixar os 2 senhores com uma ligeira despedida. Após cumprimentá-la, não contive a curiosidade e disse-lhe:
Estive a escutar pessoas enquanto aguardava ser chamado. Queria, se pudesse, que me esclarecesse o que não conseguia entender. Pode perguntar, Raul, explico-lhe com prazer. Todas as pessoas que vão reencarnar passam por este departamento. Raul, são inúmeras as colônias pelo Brasil e todas elas têm o departamento que ajuda os reencarnacionistas. Também há trabalhadores nesta área nos postos de socorro. Mas nem todos passam por este processo de ajuda, por este planejamento. Planejamento. Pode-se fazer planos para reencarnar? Sim, você não o está fazendo. Não volta à Terra com o objetivo de uma reconciliação? É verdade. Mas pode-se planejar o corpo físico? Sim, pode pedir, mas são os técnicos que planejam. Os reencarnantes fazem os pedidos, que são aceitos ou não, conforme o parecer dos trabalhadores daqui, visando somente ao melhor para cada pedido. Há pedidos para que haja facilidades na vida física, como ser rico ou belo. Para facilidades materiais, não há. Aqui, Raul, todos passaram por aprendizado e entendem a vida como uma continuação. Pode acontecer de muitos até quererem, porém temem as consequências. Reencarnados, esquecem o que aprenderam aqui. Este desejo é fortalecido pelas ilusões. Tantos lutam desesperados para terem essas facilidades num curto período de encarnação, comparado com a eternidade. Assim, aqui, os que pedem a prova da riqueza, ou querem ser ricos por algum objetivo. Tempo de encarnado, pode-se marcar? Sim, entretanto marca-se mais uma época e dificilmente o tempo certo. O tempo marcado é uma missão realizada, uma lição aprendida, um trabalho a fazer. Entendi, volto por pouco tempo, por um objetivo, não é? Não será tão pouco tempo assim, desencarnará na adolescência. Raul, você desencarnou Minute, foi uma lição para amar a vida, tirou a vida física de uma criança no passado. Raul, não existe regra geral, única, na espiritualidade, cada caso é um caso. Mariana, um senhor disse que ia pedir para ser deficiente. Todos os deficientes encarnados o são por escolha própria. Grande parte, Raul, pediu para reencarnar assim. Muitos desarmonizados reencarnam transmitindo ao corpo físico suas deficiências. Há muitos dentre eles que destruíram o corpo perfeito. Suicidas? Não se pode dizer que com todos aconteça assim. Suicidar-se é uma ação ruim e a reação é justa. Cada um terá o que merece, só que a misericórdia divina é para todos. De um modo geral, todos os viciosos danificam o corpo, uns muito, outros pouco. Os toxiômanos destroem o cérebro perfeito, tanto o físico quanto também a parte perispiritual. O fumo danifica a parte respiratória e outras, e o vício da calúnia, as cordas vocais. São muitas as maneiras de danificar um corpo perfeito que o Pai nos deu. E voltam num corpo deficiente para aprender a dar valor ao corpo sádio. Muitos viciados com os perispíritos danificados podem recuperar-se no mundo espiritual, podendo escolher ao reencarnar o que melhor lhes pareça. Há os que não conseguem recuperar-se aqui, então a reencarnação no corpo deficiente é o remédio de que necessitam. Os piores casos, Raul, são os que danificam pelo remorso destrutivo seu perispírito e querem reencarnar assim. São quase sempre dementes, com falta de membros etc. Nesses casos, benfeitores levam-nos a reencarnar compulsoriamente. Tantas vezes, Raul, sofrem bem menos reencarnados do que na espiritualidade saram, na carne. Embora seja um assunto tão sério, Mariana, encanta-me pela justiça que todos nós recebemos. Só que os pais de deficientes na Terra não sofrem também? A verdade, Raul, é que para tudo há explicação. Você terá uma irmã, como já lhe disse, deficiente mental. Está internada conosco há tempos e não se recuperou, sente muito remorso. Margarete contribuiu em existência passada para seu suicídio. Agora, além de reconciliarem-se, vão resgatar erros comuns. E seu pai matou um filho perfeito, pode bem receber um deficiente. Muitos casos estão nessas circunstâncias. Erraram juntos. Outros tudo fazem por amor. Amam tanto a um espírito que necessita ser deficiente, que por escolha pedem para serem pais dele para ajudá-lo e estarem juntos. Que sentimento lindo é o amor. Se pudesse, Mariana, queria ser parecido com meu pai.
Se me parecesse com ele, seria mais fácil amar-me, poderia ter o mesmo jeito de andar, de falar, gostar das mesmas coisas. Mariana sorriu. Pode, sim, Raul, vamos providenciar para que você, encanado, seja parecido com Manuel. Combinamos alguns detalhes. Deveria ir mais vezes ao departamento e marcamos o dia em que lá ficaria para reencarnar. Não se preocupe, Raul, dormirá, seu perispírito tomará a forma de um feto e será levado para junto de sua futura mãe. Saí do departamento convicto de que teria de conversar com minha mãe e contar-lhe minha decisão. Fui visitá-la. Após agrados, contei que voltaria à carne. Raul, Margarete ficou com tudo que era meu, até você vai ser filho dela. Mamãe, não pense assim. Vamos nos esforçar para amar Margarete. A maior culpa dela foi ser amante de meu pai, com a senhora ainda encanada. E sua colheita não será fácil. Desencanarei na adolescência e ela, como mãe, muito sofrerá. Terá uma outra filha, que será deficiente. A dor ensinará Margarete tornando-a mais humana. Depois, mamãe, Margarete está sendo boa para as meninas. Vovó sempre os visita e nos tem dado notícias. Thaís, Thelma e Pretinha gostam dela. E o que é nosso realmente? Que coisa material nos pertence? A casa foi sua, agora é de Margarete, e no futuro de quem será? Tem razão, meu filho, vamos amar Margarete como irmã. Você amará mais do que me ama. Vou pronto a amar a todos, não amarei ninguém mais do que a senhora. Não posso dizer que estou feliz com sua decisão, mas procuro entendê-lo. Será que Manuel não fará mal a você novamente? Não creio, vou confiante e tudo dará certo. Manuel e eu seremos amigos. Abraçamo-nos comovidos. Passei a ir pouco à escola, era com pesar que a deixava. Queria reconciliar-me primeiro com meu próximo, para depois estudar e me preparar para oferecer-me ao Criador e ser um servidor de Cristo. Fui a palestras que falavam sobre reencarnação, perdão, amor e li muito sobre estes assuntos. O tempo passou rápido, a véspera de meu internamento no departamento chegou. Dediquei o dia para me despedir de amigos queridos. Conversei longamente com vovó, ela prometeu-me seguir meus passos quando encarnasse, olhar sempre por mim e incentivar-me nos períodos difíceis. Despedi-me de mamãe, não pude resistir à emoção e chorei. Ela, porém, incentivou-me. Raul, o tempo passará logo, estará conosco novamente dentro de alguns anos e aqui estarei a esperá-lo. Estudarei, trabalharei, me modificarei para melhor, orgulhar-se-á de mim, quando voltar. Abençoo você, meu filho, Deus o proteja. Fui à minha escola querida. A minha classe, que surpresa, estava toda enfeitada com cartazes, desejando-me êxito, receberam-me em festa. Um dos meus colegas, Hugo, em nome da turma fez um discurso, animando-me, e finalizou. Raul, quando temos bons propósitos o alto nos abençoa. Sabemos todos nós, que revestir um corpo físico não é fácil para os que têm consciência da luta que os espera. A ilusão da carne é prova difícil. Mas nenhuma circunstância da vida deve nos entristecer. Escolher o caminho que julga ser o melhor, vai e seja feliz. Aqui lembraremos de você como um amigo corajoso, um colega exemplar. Abracei a todos e ouvi palavras carinhosas e amigas. O professor abraçou-me rápido, quis lhe falar, agradecer, mas ele saiu da classe. Tinha ainda 2 horas, fui a um local da escola que chamávamos de Recanto do Recolhimento e fiquei a orar. Este recanto fazia fundos com a lateral, onde havia ali uma quadra coberta com flores muito bonitas, muitos bancos e muita paz. Meditei sobre os ensinamentos e agradeci comovido a Deus. Ao levantar-me, vi o professor Eugênio me esperar. Quero acompanhá-lo, Raul. Minha intenção era de ir sozinho, já me despedira de todos, mas não pude negar a companhia de meu mestre querido. Falamos de assuntos que nada tinham a ver com o que ia fazer, recordamos fatos engraçados e nos pusemos a rir. Logo que chegamos ao jardim do ministério, paramos. Raul, a vida não para, continua sempre. Entendi agradecido o que ele quis dizer-me. Partiria para reencarnar, tinha muitos planos cuja realização dependeria também da vontade e do livre-arbítrio de outros. Mas nada para, tudo continua.
A vida desencanada era para mim maravilhosa, porém necessitava de um período reencarnado como continuação de vida. Sei, professor, que não gosta de muitos agradecimentos,